Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabi Muniz, eu sou cantora e hoje moro aqui em Porto Seguro, Bahia. Mas hoje o meu assunto aqui não é para falar da Gabi Muniz, cantora, não. Hoje eu quero falar da Gabriela. Hoje é domingo e é um domingo especial porque é Dia dos Pais. E eu já vou aproveitar para deixar o meu feliz Dia dos Pais a todos vocês que honram esse título. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a minha relação com meu pai, sobre como foi a minha infância e também sobre a palavra perdão. O perdão não é sobre quem é perdoado, é sobre quem perdoa. E o motivo de eu querer fazer esse vídeo hoje, além de ser para me deixar mais leve, é também para talvez chegar até você que precisa ouvir isso, que precisa talvez entender que liberar o perdão vai te deixar mais livre, vai te libertar daquele sentimento que você carrega que talvez te prende e te deixa num lugar de tristeza, mágoa. E você não merece carregar isso. Ninguém merece. Eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história aqui, porque se eu for contar tudo, gente, dá um livro. E me perdoem se no decorrer do vídeo eu me emocionar, tá? Eu vou tentar não deixar isso acontecer, mas não sei. Então vamos lá. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs e a minha mãe era 21 anos mais nova que meu pai. Meu pai era um homem muito violento, muito ruim. E quando eu falo ruim, às vezes você pode achar que eu estou exagerando, mas não. Ele era um homem ruim. Ele tinha um coração que gostava de ver o outro sofrer. E isso é uma coisa que eu nunca consegui entender, porque ele era músico, ele era cantor, tocava violão, ele alegrava as pessoas nos shows dele. Como ele poderia ser uma pessoa ruim? Mas ele era. E eu não consigo entender isso até hoje. Meu pai não era aquele pai que corrigia, não era aquele pai que ensinava, não era aquele pai que abraçava, não. Ele era o pai que espancava. Ele batia com a mão fechada no rosto, na cabeça, dava chutes. E enquanto isso, a minha mãe apanhava junto. Ela fez o que estava ao alcance dela. Ela sempre fez tudo que podia para tentar me poupar de ser agredida por ele. Mas, infelizmente, ela não tinha forças para isso. E o nosso medo dele era muito grande. A gente tinha muito medo dele. Ele falava que se a gente denunciasse ele para a polícia, que ele não ficaria preso e que quando saísse, mataria a gente. Por várias vezes eu cheguei na escola toda marcada, porque ele me batia. E não era bater com cinto, né, igual os pais antigamente faziam, né? Ele batia com borracha de sofá. Vocês já destruíram um sofá, gente? E já viram a grossura que é uma borracha de sofá? Ele me deu uma coça uma vez com isso e me marcou toda. Meu corpo dava vergão de um dedo assim. E aquilo ficava roxo e eu sentia o cheiro de sangue. E ficava assim por 2, 3 dias até aquele hematoma ir diminuindo. Aí, certa vez, esse hematoma foi bem no meio do meu rosto. E eu cheguei na escola e a secretaria queria chamar a polícia. E eu pedi não, por favor, porque se isso acontecer, ele vai matar a gente. E eu chorava ajoelhada, pedindo para a professora não fazer isso, porque eu morria de medo. E ela sabia o terror que eu vivia, mas na época não existia lei, não existia ninguém que podia entrar no meio e falar, né, e resolver a situação. E por várias vezes eu falava com a minha mãe, mãe, vamos embora, vamos fugir. A gente pede alimento na rua, a gente pede alimento nas casas, a gente arruma um jeito, a gente não precisa ficar aqui. Mas a minha mãe me falava assim, eu não consigo cuidar de vocês 3 sozinha, porque ele não deixava minha mãe trabalhar. E ele também não tinha um emprego fixo. Ele trabalhava de pedreiro e fazia bicos de pedreiro. Quando a gente passava dificuldade em casa, a gente tinha que recorrer à minha avó, mãe da minha mãe. Que quando ela faleceu, aí as coisas pioraram ainda mais, porque a gente não tinha a quem recorrer. E aí virou um inferno ainda maior. O meu pai era ruim. Ele não era só agressivo, ele era ruim. Eu sou apaixonada com criação. Eu amo gato, amo cachorro, amo todos os tipos de animais, todo tipo de vida. Eu não consigo matar uma formiga, gente, que eu já presenciei ele entrar para dentro de um quarto onde tinha um gatinho dentro da nossa casa. O gato entrou, ele entrou, se fechou com o gato dentro desse quarto e matou esse gato a paulada. Eu escutava os gritos do gato, eu escutava o gato correndo, arranhando tudo e ele batendo no gato com um pedaço de pau até matar. E depois eu vi ele passar com esse gato, segurando ele pelo rabo, morto, todo ensanguentado, para jogar fora.
E eu fiquei horrorizada. Isso me marcou tanto. Eu chorei tanto nesse dia. E só perguntava a Deus por que ele tinha que ser desse jeito. E eu quero chegar no ponto aqui para explicar para vocês o porquê que eu nunca comemorei o Dia dos Pais. Por que ele passava em branco para mim. Um dia, quando eu cheguei do primário, eu era bem pequenininha e a escola fazia uma lembrancinha pra gente entregar pros pais, no Dia dos Pais, que era aquela camisa de folha sulfite, que eu acredito que muita gente aí já deve ter feito essa lembrancinha também. E eu cheguei com essa lembrancinha pra ele e a escola dava um par de meia pra gente entregar, às vezes uma gravata, enfim, era simbólico, né? E eu cheguei pra entregar pra ele e ele falou que aquilo não valia nada, que ele não ia fazer nada com aquilo. E eu não entendi, né? Eu não tinha culpa. Não era eu que tinha escolhido o presente. A escola me deu para eu entregar. Mas ele não tinha nenhum pingo de sensibilidade, então já era de se esperar, né? Mas aconteceu inúmeras vezes, essas coisas, né? Foram repetidas vezes comportamentos desse tipo. Um dia no aniversário dele, ele estava trabalhando de pedreiro, né? Igual quando ele resolvia trabalhar. E ele chegou e a gente tinha feito um bolinho de fubá. Nossa condição financeira, como eu falei pra vocês, era bem difícil. E a minha mãe fez um bolinho de fubá. E a minha irmã mais nova ainda não tinha nascido, então tava só eu, a minha irmã do meio e a minha mãe. E ele chegou. Quando ele chegou, a gente começou a cantar parabéns. Ele passou direto, foi pro banheiro tomar o banho dele. E quando ele voltou, ele falou em tom arrogante e agressivo pra que servia aquele parabéns. Que parabéns não enchia a barriga. E nisso, batendo na mesa e falando assim, o que enche barriga é isso aqui, ó. E cortou um pedaço do bolo, comeu, sentou e foi ver TV. Ele passou e deixou a gente cantando parabéns sozinha, pro nada. Ignorou a gente, fingiu que não tinha ninguém ali quando ele passou. E isso me deu uma revolta tão grande. E a partir daquele dia, eu não falei mais feliz aniversário, nem parabéns, nem nada. Esse caso que eu vou contar agora, eu quero que você preste bastante atenção, porque lá no final você vai entender. Um dia, ele me bateu porque eu esqueci a minha pasta, aquela pastinha de mão onde eu carregava meus materiais de escola. Eu perdi ela, esqueci ela e cheguei em casa sem ela. Isso foi um motivo para ele me bater, me espancar. E nesse dia ele falou comigo assim, não precisa me tomar benção mais. E eu tinha o costume de chegar em casa e tomar benção para ele e para minha mãe. E nesse dia, eu não sabia mais como... Eu não sabia, né, como que eu ia chegar em casa e ia cumprimentar. Era o jeito que eu chegava em casa todo dia. Benção pai, benção mãe. Só que nesse dia ele falou que não precisava mais tomar benção. E quando eu chegava da escola, eu queria tomar benção para minha mãe. Mas... como eu tinha medo de tomar benção só pra ela e não tomar benção a ele, eu parei de tomar benção, né? E perdi esse costume. Eu fui uma criança que teve o direito de ser criança tirado de mim. Eu não podia brincar com ninguém, ninguém podia ir na minha casa. E o único momento que eu me sentia livre, que eu me sentia criança, era quando eu estava na escola. Mas mesmo assim, na escola, eu era aluna super aplicada, dedicada, porque eu morria de medo de tirar uma nota vermelha. Ele falava que se eu tomasse bomba, na época era assim que falava, né? Se a gente repetisse de ano, que ele me deixaria um ano em casa sem estudar. E eu imaginava assim, já pensou eu um ano preso dentro dessa casa, sem poder sair para ir para a escola, que era o único lugar que eu podia sair? Tudo isso que eu falei aqui, gente, não é nem um terço, nem um fio de tudo que já aconteceu. Foram inúmeras histórias, inúmeros momentos de medo, de angústia, de sofrimento, de querer crescer rápido, de querer poder trabalhar, de querer sair daquilo ali, de querer tirar minha mãe dali. Uma sensação de impotência muito grande, sabe? De ver tudo aquilo acontecer e não conseguir fazer nada para mudar. Em uma dessas vezes que ele agrediu a gente, eu e minha mãe, à noite ele dormiu e eu fui na cozinha, peguei uma faca. Eu tinha 10 anos. E pensei assim, hoje isso acaba. Eu fui lá no quarto, ele estava dormindo e eu pensei, é agora. Gente, quando eu paro pensando isso, é como se eu conseguisse ver a cena novamente. Eu estava com a faca na mão
e pensei assim, se eu matar ele, acaba isso tudo. Acaba tudo, a gente vai viver bem. A gente vai viver sem uma pessoa pra judiar da gente, né? Sem uma pessoa pra maltratar a gente. Mas aí na mesma hora eu pensei assim, mas e se eu enfiar a faca nele e ele acordar e conseguir tirar essa faca? Ele vai matar a gente. Aí ele vai matar todo mundo. E aí eu voltei chorando, correndo, guardei a faca na cozinha e deitei na minha cama até conseguir dormir. Nem sei como que foi essa noite, não lembro mais. E agora eu vou falar pra vocês como que foi a partir do momento que a gente parou de dividir a mesma casa com ele, né? E cada uma de nós fomos viver as nossas vidas. Minha mãe se separou dele e tocou a vida dela. E nós fomos crescendo e cada uma conquistando a sua própria história, né? Fazendo a sua própria história. Inclusive, gente, uma outra coisa que ele falava. Ele falava com a minha mãe que nós três íamos virar todas piriguetes, pra não falar outra palavra. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. E ele falava isso assim, frequentemente dentro de casa, que a gente ia crescer, ia virar tudo, sabe? Enfim, que não teríamos valor. Ele cansou de falar comigo que eu não valia nada, que eu não servia pra nada. Inclusive, eu sempre gostei de música. Ele já teve banda, né, que ensaiava dentro de casa, ele não me deixava ficar perto de jeito nenhum. Eu sempre gostei muito de compor, desde criança eu escrevia poesia, eu sempre gostei de escrever. E teve uma vez que ele começou a perceber que eu conseguia escrever, e ele começou a usar as minhas letras, né, a me usar, na verdade, a usar o que eu sabia escrever para fazer jingles políticos. Quando vinha política, ele me trazia temas e falava, olha, faz um jingle para esse aqui, faz um jingle. E aí começou a vender esses jingles e ganhava o dinheiro dele, mas me dava nada. Eu não tô falando nem de dinheiro não, tô falando de me levar pra passear, tô falando de comprar alguma coisinha, um brinquedo, alguma coisa. Não me dava nada. Mas eu também já não esperava nada. Hoje eu vejo isso, né? Mas na época eu só fazia mesmo e pronto. O tempo foi passando, a gente foi crescendo e cada uma vivendo a sua vida, conquistando suas coisas. E nenhuma de nós, graças a Deus, nos envolvemos com coisas erradas. Graças a Deus, todas nós corremos atrás dos nossos sonhos, do que a gente queria. A gente sempre trabalhou direitinho, né? Eu não fui cantora desde sempre. Eu fui começar a trabalhar com música, eu já estava adulta já. Mas Deus sabe a hora de tudo, né? E mesmo ele nunca tendo me aproximado da música, Deus mexeu os pauzinhos dele lá e me colocou aqui para poder cantar, levar alegria através da música. E graças a Deus, eu também não herdei o coração dele. Teve uma época que ele foi embora para Belo Horizonte. Isso foi pouco depois que ele se separou da minha mãe. Ele foi embora para Belo Horizonte, ficou um tempo lá. E quando ele voltou, ele me pediu para ficar na minha casa, gente. Pasmem. Ele falou que não tinha uma casa ainda para alugar, para morar aqui. E perguntou se podia ficar pelo menos um mês, que seria o tempo dele trabalhar, levantar um dinheiro para ele alugar uma casa. Me perguntou quanto eu cobraria dele para ele ficar dentro da minha casa. E eu falei, eu não vou te cobrar não, pode ficar aí tranquilo, até você conseguir a casa. Ele ficou 30 dias, pouco mais de 30 dias na minha casa. Depois disso, ele arrumou uma casa e foi para casa dele. Depois que passou isso, ele ficava na dele e eu na minha, gente. Eu não conseguia ter carinho por ele, nunca consegui colocar ele envolvido no meu dia a dia. Por exemplo, vamos fazer um churrasquinho, vamos chamar ele? Não. Vamos fazer um almoço aqui? Não. Dia dos Pais? Nunca falei Dia dos Pais para ele. Feliz aniversário? Também não. Eu não tinha nenhum tipo de carinho com ele, nunca consegui ter. Porque ele não plantou isso e infelizmente não era culpa minha. Mas eu também não conseguia ter raiva, não conseguia ter ódio. E quando eu comecei a trabalhar com música, ele vinha por várias vezes, né, me mandava mensagem ou passava na porta da minha casa e me falava assim, vamos cantar uma moda, vamos cantar umas modas junto uma hora. Que dia que eu posso ir aí pra gente cantar? Às vezes eu passava na porta da minha casa na hora de almoço e me perguntava o que eu tava arrumando lá e tal, e eu ficava sem graça. E às vezes chamava, entra aí pai, vem cá, vamos almoçar com a gente. E aí ele acabava entrando e almoçava com a gente. Mas uma coisa que eu nunca consegui fazer era encarar ele. Eu não conseguia. Mesmo depois de velha, eu não conseguia olhar no olho dele, gente. E aí, 2 meses antes dele falecer, ele me pediu, né? Já tinha pedido outras vezes, mas ele falou assim, aqui, que dia que eu posso ir aí pra gente cantar umas modas juntos? E eu falei com ele, pai, vou olhar uma data aqui e te falo. E eu conversei com o Samuel e falei, amor,
Eu sei que eu já te contei tudo que meu pai já fez, mas ele tá pedindo pra vir aqui em casa, quer cantar umas músicas comigo, e eu não tô querendo negar isso, porque eu me conheço. Eu sei que se acontecer alguma coisa com ele, e eu negar isso, eu vou ficar me sentindo mal. Então eu vou escolher uma data aqui e deixar ele vir pra gente cantar algumas músicas junto aqui. A gente brinca um pouquinho ali no estúdio com ele, né? E o que você acha? E o Samuel me apoiou. Falou, não amor, se você vai se sentir bem fazendo isso, tem que fazer mesmo. Combina com ele o dia aí, a gente brinca ali um pouquinho no estúdio. E assim eu fiz. Combinei com ele um dia, ele foi lá pra casa. Inclusive eu vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês verem desse momento. E o Samuel colocou tudo, o momento inteiro, gravado lá no computador, no estúdio, ele gravou tudo. Não só as músicas, né? Porque aqui no celular eu gravei só o momento cantado. Mas o Samuel gravou o momento inteiro, as falas, as risadas, os casos contados, enfim. Então eu tenho esse momento, 2 meses antes dele falecer. A gente viveu isso lá dentro da minha casa, lá no estúdio. Vocês lembram que eu contei pra vocês que ele tinha falado pra eu nunca mais tomar benção a ele? Que não era pra tomar benção? Desde então, nunca mais eu tomei benção. Nesse dia que ele foi lá em casa, ele chegou. E ele sempre tinha costume de chegar, quando ele ia lá em casa, e me cumprimentava. E aí, minha filha, beleza? E eu falava, beleza, pai. E assim, falava assim, meio que de costa, fazendo alguma coisa, mas nunca olhando no olho dele, eu não conseguia. Aí nesse dia, quando ele chegou, ele falou assim, e aí, minha filha, tudo jóia? Eu falei, tudo jóia. Aí quando eu olhei pra ele, ele tava com a mão estendida. Eu olhei assim, achei estranho, porque ele não tinha costume de fazer isso. Aí eu estendi a mão pra pegar na mão dele. E na hora que ele pegou, ele apertou a minha mão e falou, Deus te abençoe, minha filha. Gente, eu não entendi nada. Não entendi nada. E só falei amém. Porque nunca mais eu tinha escutado Deus te abençoe. Nunca mais. Desde aquela vez, quando eu era pequena, quando eu era criança. Então eu não esperava isso mesmo. E aí, a partir disso, batendo papo daqui, dali, com o Samuel, comigo, a gente almoçou. E depois disso, a gente desceu pro estúdio e foi lá fazer nossas gravações, brincar um pouquinho. E tudo isso, lembrando, eu sempre cantava assim, eu não conseguia ficar encarando ele, sabe? Colocava o vídeo pra gravar e olhava pro celular, olhava pro lado, olhava um pouquinho pro rosto dele e abaixava o rosto. Eu não conseguia encarar ele. Aí no dia 13 de outubro veio a notícia que ele tinha falecido. Ele se internou na UPA, né, com um problema no coração e foi transferido pro Cazu, lá em Caratinga mesmo, né, internou. E lá os médicos disseram que ele teve uma parada. Só que ele não morreu no mesmo dia, né? Ele foi internado antes, mandou áudio pra gente, falou que estava internado, que tinha sentido uma dor muito forte no peito, conversou comigo, com a minha irmã. Só que eu tava cantando no final de semana e não consegui ir lá visitar ele. E eu pensei assim, vou amanhã, que ia ser na terça-feira. Acredito que foi isso mesmo. Se eu estiver enganada nos dias da semana, aí me perdoe. Mas eu falei que ia no outro dia. Amanhã eu vou. E o amanhã foi quando veio a notícia falando que ele tinha falecido. Eu me conheço, gente, e sei que se eu não tivesse deixado ele lá em casa para cantar as músicas que ele cantou comigo, pra gente viver aquele momento, eu ia me culpar. Porque eu não consegui ir lá visitar ele. Ele ficou lá sozinho. E como ele era essa pessoa, como ele foi essa pessoa tão amarga, tão ruim, com o coração tão de pedra, ele não tinha ninguém que estava ali, sabe, acolhendo, preocupado com ele. Enfim, aí veio o velório. E quando eu fui resolver o funeral, o rapaz da funerária disse assim pra mim, você vai querer fazer velório? Falou assim comigo e eu fiquei assim, vou fazer sim. Eu nem sabia que podia já pegar e enterrar direto, né? Mas eu falei, não, quero fazer o velório. E eu fiz o velório e fiz na casa dele, porque era mais próximo dos amigos deles, que já tinham uns amigos que eram idosos também, que moravam na mesma rua. E fui pra lá, e o Samuel foi junto comigo, e o Gabriel, meu filho, também. Ficamos nós 3 lá. E passamos a noite inteira ali, velando o corpo dele. E quando eu olhei pra ele dentro daquele caixão, eu chorei tanto, gente, eu sentia eu passei por um sentimento que eu não sei explicar. Porque não era aquela dor de saudade, não era aquela dor de perda, sabe? Que eu ia sentir falta porque eu já não tinha um convívio com ele. Mas era uma dor horrível, um pensamento assim, por que que ele tinha que ser assim? Por que que você foi desse jeito? Eu olhava pra ele
e não entendia por que você teve que ser essa pessoa tão ruim para agora estar aqui no final da sua vida e não ter ninguém, sabe? Quem passou a noite lá foi só eu, o Samuel e meu filho. E eu olhei para ele dentro daquele caixão e falei: pai, você está perdoado por mim. Eu espero que o Senhor descanse em paz, que Deus te mostre a luz, que você seja perdoado, né? E que você possa, sei lá, se redimir de alguma forma de tudo que você fez aqui, com todos que vocês já fizeram sofrer, né? Que não foi só comigo, já teve família antes de nós que também já sofreu com ele, né? Já teve outra esposa, mais filhos, enfim. O velório foi um momento muito puxado para mim, gente. Foi um momento onde eu não consegui entender o que eu estava sentindo, mas eu chorava muito, chorava muito. Eu dava crise de choro, parava, chorava de novo, parava, foi assim a noite toda. E depois, na hora do enterro, foi uma coisa tão... Porque, sabe, parecia que eu estava enterrando uma parte... Gente, me desculpa que eu não vou saber nem explicar isso. Mas uma coisa que eu queria contar pra vocês é que, mesmo depois de adulta, já morando sozinha, já cuidando da minha própria vida, eu tinha sonhos recorrentes, que ele corria atrás de mim para tentar me bater, tentando me matar. Não era todos os dias, não era, né, todas as noites que eu sonhava com isso, mas esporadicamente, sempre eu via ele correndo atrás de mim. E quando não conseguia ver o rosto dele, não conseguia ver que era ele, era sempre uma figura masculina. E depois que ele faleceu, eu tive uma vez esse sonho, depois que ele faleceu, e tive um outro sonho que foi diferente depois que ele faleceu. Que eu já tive um sonho dele tentando me agredir minha mãe. E nesse sonho eu matei ele. Nesse sonho, eu nunca tinha sonhado isso. E nesse sonho eu matei ele. Então assim, é muito trauma, é muita coisa aqui na cacholinha, né? Então eu não sei explicar porquê. Mas isso é um pouco da minha história, né, do que eu vivi com ele. E depois do velório, gente, muitas coisas dele foi lá pra minha casa. Um violão que ele tinha, um violão não tem valor, porque é um violão velho, até colado, tava quebrado e ele colou o braço dele, que ele já não trabalhava mais com música, né, profissionalmente, por causa do problema do coração. Mas ele tinha esse violãozinho velho lá que ele sempre tava lá, brincando. E muitas coisas dele pessoais foram lá pra casa, os documentos, uma pochete que ele sempre andava com ela pra lá e pra cá com os documentos dele, foi lá pra minha casa. E durante os primeiros dias, eu tava muito abalada. Toda hora eu dava vontade de chorar do nada, sabe? Um sentimento muito pesado que tava dentro de mim e eu não conseguia controlar. E eu tinha um show pra fazer no sábado. Eu levantei, tava fazendo um café e falei, gente, eu tenho que fazer um show hoje. E eu não queria chegar com uma energia pesada, porque eu ia estar sorrindo, eu ia estar brincando, mas eu não gosto de chegar com energia pesada no lugar que eu vou. Porque eu acho que as pessoas sentem a energia da gente. A gente tem que estar com energia positiva para conseguir entregar isso no show, né? E eu sempre pensei dessa forma. E nesse dia eu estava muito apreensiva, porque eu tinha que fazer um show, e era um casamento. E quando eu vou fazer casamento, eu penso que é um... Não que os outros eventos não sejam importantes, gente, mas o casamento é uma vez só, sabe? Não pode ter erro. Eu preciso conseguir entregar alegria, eu preciso marcar aquele momento. E eu queria estar bem. E no momento que eu estava fazendo café, eu comecei a chorar muito e pedir, Deus, me ajuda a me livrar desse sentimento, eu não quero ficar assim, me livra disso, me ajuda a conseguir chegar bem para fazer o show de hoje. Passou alguns minutos, gente, o café estava fervendo, na verdade. Aí quando eu peguei a água para passar o café, a casa que eu morava, a minha pia era de frente com a janela que dava para a varanda. E eu cheguei, quando eu fui passar o café, veio um beija-flor e parou voando de frente pra mim, na janela, parado, e ficou voando assim, parado, olhando pra mim. E me perguntem, eu nunca tinha visto beija-flor voando ali perto, porque perto da minha casa, ali perto da varanda, não tem flor, mas ele veio e parou voando assim, alguns segundos, de frente pra mim, e pouco depois foi embora. E eu nunca mais vi beija-flor também lá depois disso. E a partir daquele dia, eu nunca mais dei crise de choro, nunca mais fiquei chorando, assim, sabe? Aquele choro que eu não controlava, não aconteceu mais. E eu acredito que ali foi uma resposta de Deus, até mesmo pela fala que eu liberei para ele, do perdão. E não foi só a fala, né?
eu consegui demonstrar isso para ele através de atos antes mesmo dele falecer. Com ele em vida, eu consegui mostrar para ele que eu não tinha ódio no meu coração, que eu não tinha rancor e que o que ele fez tinha ficado só com ele, não passou para mim, sabe? O ódio que ele plantou não nasceu em mim. E eu sou muito feliz por isso, gente, sou muito feliz mesmo. Eu sei que pode parecer que eu vim aqui lamentar minha história para vocês, mas não é. Isso que eu tô falando para vocês aqui é para você aí, que às vezes é filha, que às vezes, como eu, nessa data do Dia dos Pais, também não tem muito o que comemorar, né? E fica assim, perdida, né? E sente uma mágoa, e sente uma dor relacionada ao seu pai, ou a sua mãe também, que seja. Perdoa. Perdoa porque não é sobre ele, é sobre você. A gente se sente muito mais leve, a gente se sente, sabe, com a consciência limpa. A gente tira um peso das costas, porque a gente não merece carregar por causa do coração do outro. Então é isso, gente. O perdão, como eu falei no início, não é sobre quem é perdoado, é sobre quem perdoa. E hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa mais leve, porque eu consegui viver esses momentos com ele antes que ele partisse. Vou deixar os vídeos aqui para vocês verem um pouquinho do que rolou nesse dia que ele foi na minha casa e a gente conseguiu cantar juntos. E em um momento, em algum dos vídeos, ele olha para o Samuel, que estava na bateria assim, e fala: eu tô revivendo alguns momentos. Eu não lembro direitinho a fala, mas eu vou deixar o vídeo aqui, vocês vão ver. E é isso, gente. Me perdoem esse vídeo enorme, né? Mas para fazer sentido esse final, eu tinha que contar um pouquinho do que foi o início, né? Para vocês entenderem. Um beijo para vocês. Tô muito feliz e leve de poder ter dividido isso aqui com vocês, tá bom? Espero que entre no coração de vocês aí que precisam dessa palavra. E se você não precisa, mas chegou aqui e assistiu esse vídeo, muito obrigada a você também. E encaminha para alguém que talvez precise, não sei, talvez você não precisa, mas conhece alguém que precisa, né? E estamos juntos. Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. E bora me acompanhar nas redes sociais, gente. Tem muita música boa lá no meu Instagram, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, corre lá no meu Instagram para acompanhar nosso trabalho. Tem muitos vídeos legais. E é isso. Hoje eu vivo minha vida aqui e quem me conhece a partir de agora nem sabe e nem imagina as coisas que eu já precisei viver. Mas também não tô aqui reclamando, tá, gente? Deus sabe de tudo, Deus sabe o momento de tudo. E eu tô aqui firme e forte e feliz. Um beijo e até a próxima.